Vamos ver se eu tô ao vivo mesmo. Olá. Estou, porque a Patrícia já entrou. Vamos ver se eu chamo a Patrícia. Perfeito. Patrícia está entrando. Oi, Pri. Olá, Meire, tudo bem? Ah, deu certo! Deu certo. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu parar minha musiquinha aqui, que eu tinha separado um Coldplay, pensando que... Primeiro eu não estava achando a setinha. Vamos chamar a Priscila, peraí. Vamos enviar a solicitação para a Priscila. Acho que eu enviei. Vamos ver se a Priscila entra. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Estamos... Ah, entrou! Boa Oi, noite. boa noite, Deu tudo meninas. certo. Deixa eu contar aqui pro pessoal que eu mandei o recado. Meu Deus, não estou conseguindo achar o ao vivo, porque a gente mudou a estrutura da live de hoje, né? Outra coisa, eu também não encontrei, Priscila. Eita, nosso mentor tá ao vivo. Desculpa, Fê. Marismar. Ah, Anismar, olá. Boa noite. Boa noite. E eu também não achei o local onde eu poderia escrever sobre a nossa live, tá? Então, já anunciando aqui, a gente vai fazer uma live hoje sobre direitos sociais para as empreendedoras, né? A gente está com uma sequência de live aí, a gente mudou a sistemática, sempre a Priscila ficava aqui aonde eu estou, né? E a gente administrava isso sempre com um convidado. Hoje a nossa convidada é super especial, amiga, parceira de outras vidas, inclusive, porque a gente tem tanta afinidade, troca tanta coisa. Doutora Patrícia, que vai responder aí uma série de questões que a gente já tem mais ou menos pronta, onde as empreendedoras, as mulheres, né, talvez tenham dúvidas, tenham interesse em saber. A gente vai chegar agora para a questão mais legal, digamos assim, para a questão mais estrutural do negócio, do empreendimento, né? Falamos um pouquinho da experiência da Meire no sábado, que trabalha conosco, inclusive de consultora de beleza de uma grande empresa de representação, de maquiagens, enfim, a Mary Kay, não é segredo para ninguém. Falamos na segunda com uma amiga também, a Sandra, empreendedora e cooperativista, enfim, foi super interessante, né? O papo com a Sandra, ela deu várias dicas preciosas, inclusive. E hoje nós estamos aqui com a doutora Patrícia, nessa questão legal, né? A doutora Patrícia é advogada, vocês conhecem, quem está nos assistindo conhece, a gente trabalha junto aí, né, com questões previdenciárias. E as dúvidas não só são previdenciárias, mas também trabalhistas, por isso que a gente colocou esse tema de direito social, né? Já explicando um pouquinho o que vem a ser isso. Aí eu vou pedir para a Priscila falar um pouquinho também, aí a gente já começa para a apresentação, para a gente tentar, para as perguntas, para a gente tentar não ser rápido e breve, não é isso, mas para a gente ser objetivo, na verdade, e cumprir o propósito aqui da live, né? Vamos lá, Priscila, Isso por favor. mesmo. Olá, boa noite a todos. Oi, meninas. Na sequência, como a Fernanda falou, dessas lives que nós estamos fazendo aí em comemoração ao mês da mulher, né? E eu acho bem importante a gente trazer essa questão mais jurídica e também dos direitos sociais para os empreendedores em geral, mas nós estamos focando hoje nessa questão do empreendedorismo feminino, né? E nada melhor do que trazer a nossa parceira aí previdenciária para falar um pouquinho disso. A gente tem vindo dessa sequência de lives e faremos as lives até dia 31, então, salvo engano, são mais 2 lives que nós teremos, não é isso, Fernanda, que a gente tinha até combinado. Nós Então, estamos em dúvida ainda se vão ser 2 ou se vai ter uma terceira aí. Calma, ou terceira. Precisa ser. Sim, eu só sei dizer que a última... eu só sei que a última será no dia 31, que é o último dia do mês. Do mês, que é a quarta-feira que vem. As anteriores a gente ainda não sabe. E agradecer de novo a participação, como sempre, da ilustre colega e amiga Patrícia aí.
Obrigada, viu, meninas? Vamos lá, Patrícia, pode falar. Agradeço, que depois vai começar a sequência de perguntas. Tá, quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, também as pessoas que eventualmente vão ver esse vídeo no futuro. A intenção é de deixar gravado e depois também no canal do YouTube. Muito obrigada por vocês estarem aqui, afinal a gente deseja mesmo levar informações para vocês, né? Esse é o nosso objetivo. Obrigada, meninas, amei a ideia de vocês, e principalmente sobre o tema, né? Porque a gente, infelizmente, estamos vivendo aí dias bem sombrios, né? Onde as pessoas estão tendo que ser criativas e muitas vezes sair da sua zona de conforto, né? E às vezes o empreendedorismo é um pouco isso também, né? A gente sair da nossa zona de conforto. Porque muitas vezes a gente está acostumado com aquele vínculo empregatício, vamos dizer assim, a moda antiga, né? Que a gente entrava numa empresa e trabalhava 10, 20 anos numa empresa. Hoje isso já não existe. E já não existia antes da pandemia, né? E, infelizmente, com a pandemia, a tendência, né, é disso até diminuir. Por quê? Muitas pessoas hoje estão trabalhando em home office, então a gente também vê um movimento aí das empresas e tudo mais, até para contratar pessoas, não mais naquele perfil antigo, naquela forma, isso, né, de funcionário. Então, naturalmente surgem muitas dúvidas, né? E a gente espera, lógico, tentar sanar algumas. Todas é impossível, né? Porque esse universo é imenso. São muitas, mas desde já a gente fica também à disposição para todo mundo, se quiser depois mandar mensagem, enfim, né? Se for algo pontual, lógico que a gente não tem como fazer uma consultoria via, né, direct, mas ou live, mas enfim, se for algo que a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Olha, Patrícia, muito obrigada. Muitas vezes a gente vai chamar, eu vou chamar Pri, Paty, vocês desculpem, mas é que a gente acaba tendo essa intimidade mesmo, né? Mas você foi muito feliz nessa sua apresentação, justamente porque, para nós, advogadas, hoje, eu posso falar um pouquinho de mim também, até porque eu já passei por a Priscila também, né? Nós já passamos por essas duas situações, de empregada e de autônomas, e de empresárias, e, né, de donas do negócio, né? Não estou falando que somos mega empresárias, não é isso, mas que a gente tem que administrar o negócio, enfim, porque a advocacia acaba sendo um negócio, né? Embora muitas pessoas acabam não acreditando, mas são alimentos, né? Os honorários advocatícios, né? A gente também trabalha porque é prazer, sem dúvida, mas a gente também vive disso. Então é interessante, mas é uma profissão que tem muita autonomia, né? E a gente vai chegar lá, né? Aqui, durante a live, aqui eu vou chegar nessa questão de comparar um pouquinho essa questão de ser empregado e ser empreendedor, e ser, podemos dizer, empresário, né? No momento que nós estamos passando, isso é muito propício de a gente discutir, muito mesmo, né? Porque a sistemática de trabalho, ela está completamente diferenciada. Olha, nós aqui trabalhando em casa, né? Nós estamos trabalhando em casa porque nós não podemos, na verdade, atender as pessoas no nosso escritório. Porque o prédio não permite o ingresso de terceiros, que não sejam os próprios condôminos, né? E aí, nós estamos em casa porque nossos filhos estão tendo aulas online, então os professores estão em casa dando aulas online. Hoje eu recebi um recado da faculdade, fizeram uma reunião emergencial, porque a princípio era para ter aula, aí depois agora não pode ter aula. Mas assim, a gente fica pensando, poxa vida, é uma coisa meio sem lógica. Se estamos dando aula em casa, por que não podemos ter aula e cumprir o calendário? Porque, é feriado. Porque é feriado. Porque o direito trabalhista regulamenta que se eu der aula em dia de feriado, eu tenho que receber a hora extra. E é um risco que a universidade, já em crise, não quer correr, né? Então, isso é muito complicado, porque a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças, com essas situações. Então, por isso que o tema da nossa live hoje é sobre essa questão dos direitos sociais e o empreendedorismo, né? Porque eu, enquanto professor, estou numa situação seletista, porque o empregador assim determina, né? Agora, enquanto advogada, eu não estou nessa situação seletista. E enquanto empreendedores, seja qual negócio for, né?
você não está sobre esse guarda-chuva, sobre essa regra. Por outro lado, você fala assim, então eu estou completamente desprotegida, né? Então é aí que a gente vai entrar nessas perguntas. Mas antes das perguntas, eu queria um pouquinho que você contasse, até porque assim, não é à toa, nós não convidamos uma advogada empregada para fazer parte para falar sobre uma live de direitos sociais e empreendedorismo. Nós convidamos uma advogada empreendedora, dona do seu próprio negócio, né? Que tem a sua empresa, para falar um pouquinho da história, né? Como que você chegou a essa... Eu conheço um pouquinho da sua história, mas eu queria que você contasse para o pessoal que está assistindo a gente, bem sinteticamente, fique tranquila, né? Tá? Não, vou ser breve até porque, né, não tem tanta emoção aí, também não vai ajudar muito na vida de alguém. Mas o que acontece? Bom, primeiro, eu já tinha no meu íntimo, né, eu sempre amei direito, queria fazer direito, não tinha dúvida do que eu queria fazer. Em relação a isso. E uma das coisas que eu sempre pensei é o seguinte, poxa, é uma área em que eu vou ter a possibilidade de organizar meu horário. Então, se eu quiser, puxa, eu preciso levar meus pais em uma consulta médica, eu preciso levar meus filhos, ver a minha filha na apresentação do balé, ou qualquer coisa, eu tenho como encaixar. Isso naquele meu, né, fantástico mundo de Bob, né? Que a gente imagina. No mundo de princesa que a gente é criado. Mundo de princesa. Aí depois a gente começa a entender um pouco mais a realidade e tal. Eu falei, não vai ser fácil se eu trabalhar por conta, mas creio que isso vai me viabilizar ter esse tempo, né? Ou pelo menos, por vezes, a gente trabalha até meia-noite, enfim. Mas, pelo menos ali durante o dia, eu consigo encaixar o que eu quero. E uma outra coisa também que me moveu muito a isso, na época, né, eu me formei em 2001, então já faz algum tempinho, e na época a gente não tinha matéria de direito previdenciário na grade, né, da faculdade. E depois que eu já gostava de direito trabalhista, comecei atuando em direito trabalhista, e aí eu falei, não, peraí, eu quero fazer direito previdenciário, quero aprender isso, que é muito difícil, não é uma área fácil, né? Mas assim, na época quase não existiam escritórios, enfim, veio a oportunidade de eu fazer uma parceria. Falei, então vamos mergulhar neste mundo. E aí eu acho que é uma coisa, né, a cereja do bolo aí, que para quem está nos assistindo, que é o seguinte, quando eu comecei, era muito assim, eu empresa, né? Então, por exemplo, era uma conta só, entrava honorários, eu pagava conta de luz de casa, pagava não sei o quê, enfim. Depois, com o tempo, né, a gente fala, não, peraí, né? Então, certo é o quê? Ter uma conta do que é trabalho, ter uma retirada mensal como se fosse um saláriozinho, vamos abrir aqui uma empresa, né? Então, por que eu tô contando que é a cereja do bolo? Porque isso é importante, mas é muito normal a gente não fazer isso nos nossos primeiros passos, né? Quando a gente começa a trilhar essa caminhada, é muito normal a gente fazer isso. Por quê? Porque não tem dinheiro, começa por aí. E tudo... Então, assim, né? Você tá vendendo almoço para pagar a janta. Então, não sobra dinheiro para falar, não, olha, eu vou abrir uma empresa e tudo. E na época também, me sinto quase uma Tiranossauro Rex, né? Falando tudo na época, mas é porque na época não existia o MEI, por exemplo, né? Que é uma coisa bem legal, né? E o Simples também não existia, ele veio depois. Que são justamente, né, possibilidades de você regularizar a situação do seu negócio com alguns incentivos fiscais e de forma mais fácil e prática, né? Por quê? Lá atrás, poxa, se eu for contratar um contador, eu não tenho dinheiro para o contador. Eu vou ter que pagar natural, mensal, né? Eu vou ter que pagar mensal, é lógico. Como é que vai? É um custo que eu acabo aumentando. É um custo, isso. É lógico, é bom, é bacana ter um contador que nos ajude, é lógico que é. Mas no início, normalmente a gente não consegue, né? A gente está falando justamente daquela empreendedora como nós, que começou assim do zero. O que você tem? Zero. Então, vai a partir daí. Eu tenho formação, eu tenho garra, eu tenho vontade de trabalhar. E eu tenho intelecto.
tenho intelecto, tenho saúde, graças a Deus, que isso é fundamental, isso é o primeiro passo para tudo, né? E tenho que captar cliente, assim, no bom sentido, prestar serviço, né? Sim, e às vezes até os clientes nos procuram, né? E eu acho que isso a partir do momento que você presta um bom serviço, né? A melhor forma de você se manter no negócio é justamente através das indicações. E quando você faz um bom serviço, você é indicado, aí você começa a ter trabalho e tudo, mas assim, na área do direito, por exemplo, muita coisa a gente tem resultados futuros. Né? Então, assim, a gente está plantando hoje para colher lá na frente. Então, assim como, né, na agricultura, o produtor ele tem que comprar sementes, plantar, esperar todo aquele processo, né? Que ela vai germinar, vai nascer a planta, enfim, até ele colher, vender, existe um processo, um tempo. Então, isso também acontece, né, com as empreendedoras, né? Poxa, eu vou ser uma empreendedora que eu vou trabalhar como cabeleireira. Ela vai ter que comprar os instrumentos para ela, né? Então, seja secadores, chapinhas, enfim. Então, isso vai vir na frente, não tem jeito, né? E aí, enfim, era isso que eu queria contar um pouquinho da minha história. Acho que deu para resumir aí, né? Senão a gente se alonga nesse tópico. Não, perfeito. Perfeito. Mas já entrou muito bem, né? Porque as perguntas que eu vou fazer para você, que a gente vai tentar responder aqui, se alguém tiver já interesse em mandar pergunta, a gente tenta administrar isso aí, mas é bem nesse sentido. Então, se eu decido ser empreendedora, a gente sabe que vai começar na informalidade, né? Na informalidade, e aí assim vai aparecer um monte de coisa que você nem imaginava que você teria que pagar, por exemplo, né? O seu imposto de renda da pessoa física, você nem imagina que se você ficar doente, você não tem patrão para falar, olha, meu patrão, eu não vou trabalhar hoje, e meu dia está garantido, não adianta nada ir no posto de saúde pegar um atestado, porque eu não tenho para quem entregar esse atestado, né? Então, é importante pensar também assim, é um risco, mas é um risco que, na verdade, se você for regularizando o seu negócio, você pode estar protegido também, tá? Então, é um pouquinho isso, assim. E só para complementar, Fê, é importantíssimo essa questão até da separação financeira que a Patrícia colocou, que vai ser um tema das próximas lives. Eu não sei qual delas na sequência, mas nós teremos também a nossa amiga, que é a advogada Simone, que vai explicar exatamente essa separação. Então, o seu tema vai linkar muito bem o que você disse, Patrícia, com o que a gente vai abordar também, no sentido de auxiliar todo mundo, né? Porque assim, quem hoje não precisa de uma planilha de gastos domésticos, entendeu? Mesmo aquela que não trabalha fora. Para se organizar, isso é muito bom. Então, acho que a gente, nas próximas, não sei se na próxima efetivamente será a Simone, mas a gente já está com previsão para isso também. Que bom, eu nem sabia, que legal. Perfeito. Estamos com essa. Porque, na verdade, essa questão financeira, ela é fundamental, né, Patrícia? Essa questão de a gente dividir, de separar a pessoa física da pessoa jurídica, nós sabemos, nós somos, né, nos conhecemos numa formação nesse sentido, né? Que a gente tem que saber separar pessoa física e pessoa jurídica, e assim, a gente é um só, né? Nós temos o nosso ambiente de trabalho por ser empreendedor, mas também nós temos a nossa vida pessoal, que tem que ser custeada por aquilo que a gente tira de prolabore. Então, assim, pode ser que quem esteja nos ouvindo não esteja neste momento ainda, mas é muito importante a gente falar aqui da importância de você separar a pessoa física da pessoa jurídica e de formalizar. Eu queria saltar para isso agora, assim, de formalizar o seu negócio. Mas por que eu tenho que formalizar? Por que eu tenho que formalizar se eu sou tão pequenininha, se eu sou lá uma manicure? Sem demérito nenhum, porque é um serviço que a gente usa todas as semanas, né? Sempre usamos. Qual que é essa necessidade de formalização? Né? É o que você falou, lá na sua época não tinha MEI. Hoje em dia a gente já tem um leque maior, não tem? De possibilidades. Né? Se você aumentar o seu... Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Se você aumenta muito o seu faturamento, você não pode mais ser MEI.
Por que ser MEI? Né? Não, eu não preciso ser MEI para o resto da vida, entendeu? Se você pudesse só explicar isso um pouquinho, porque depois eu vou entrar nos direitos sociais mesmo. Sim, eu só acho interessante a gente pontuar aqui um pouquinho o seguinte, a gente tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, existem algumas empresas, enfim, que elas tentam colocar como MEI a pessoa que, na verdade, é uma funcionária. Então, assim, existe uma diferença. Perfeito. Né? Então, o que acontece? A pessoa, não que às vezes ela está tendo uma linha muito tênue, né? Que nem você utilizou aí como exemplo a manicure. A manicure, ela pode sim estar vinculada a um salão, seja como funcionária ou como MEI. Por quê? Sim. Como funcionária, então ela vai ter o quê? O horário de entrada, o horário de saída, ela vai ser cobrada por produtividade, ela não vai ter participação nos lucros, provavelmente, ela vai ter um salário fixo, né? Por que eu digo provavelmente? Porque não, a lei trabalhista também permite que a pessoa receba comissões, tá? Então, assim, mas normalmente ela vai ter um salário fixo e ela vai seguir algumas regras. Já a MEI, o que ela... olha... De terça-feira eu não vou, porque de terça-feira é o dia que eu faço não sei o quê. Então eu só trabalho, por exemplo, de quarta e de sexta. E eu trabalho só posso atender à tarde. Então, ou seja, ela já está direcionando como é o trabalho dela. Então, se ela está direcionando, ela já está indo... A gente sempre tem que pensar para ficar um pouquinho fácil, assim, empreendedora é aquela que toma decisão. Ela está tomando decisão sobre os horários de trabalho dela. Ela está tomando decisão... como vai trabalhar. Então, ela já está indo para uma MEI. do negócio, né? E assume, exato. Negócio. Ela pelas unhas que ela fizer, não vai ter jeito. Exato. Né? Pela produtividade, que nem também teve até uma discussão, por exemplo, recente, né? Apesar de a maioria não serem mulheres que trabalham em Uber, mas o Uber um caso clássico, do momento. Né? Tanto que, do momento. Tanto que existiu aí já existiram algumas pessoas que trabalham como Uber que entraram com reclamações trabalhistas, né? Mas assim, a nossa jurisprudência ela tem sido toda no sentido... jurisprudência, só pra gente falar, é o entendimento que os tribunais têm, que o judiciário dá. Isso. Então, o entendimento que o judiciário está tendo é de que o Uber, ele não é funcionário, então ele não é aquele que vai receber 13º, ele não é aquele que... Porque ele diz quando ele vai trabalhar, ele decide, ele pega, por isso que eu falei que a palavrinha-chave, né, é a decisão. Hoje eu não acordei bem, então hoje eu não vou trabalhar. E não vai ter um chefe que vai ficar ligando para ele, você tem que trabalhar. Agora, quando a pessoa, ele ali decidiu, olha, eu vou trabalhar, agora eu cansei, vou sair aqui do aplicativo. Então, automaticamente ele tem esse poder, né, essa gestão. Se ele tem esse poder, autonomia, né? A autonomia também é bem importante. Bem importante. Então, aí, ou seja, já estou me enquadrando aí como um empreendedor. E aí a gente tem o microempreendedor. O que é o microempreendedor? Que é o MEI. Ou seja, é aquele que tem um faturamento médio anual aí de R$80 mil, 80 e um pouquinho, né? Então é aquela pessoa que fatura no ano isso é o faturamento. A gente tem que tomar cuidado, porque também muita gente confunde faturamento com lucro, né? São coisas diferentes. O que é o faturamento? É o que eu ganho, mesmo sem tirar as despesas. Aí eu tiro todas as minhas despesas e aí eu tenho lucro. Então, faturamento ou não, né? Ou não, Sendo dono do seu empreendimento, ou não. Vamos deixar bem claro isso. Exato, porque depende aí justamente do seu poder de gestão quando você está trabalhando, né? Porque exatamente. O empreendedor, ele é muito da sua produção. Então, quanto você está produzindo, né? Quanto você está se dedicando. O seu retorno vai ser de acordo com isso. Enfim, então, esse é o limite. Aí até só puxando um gancho aí do que você falou, mas eu preciso ser microempreendedor o resto da vida? Não, passou de 80 mil, existem outros enquadramentos, possivelmente seria um enquadramento no Simples. Por que eu falo possivelmente? Porque algumas atividades a lei do Simples não contempla, tá? Então aí essas minúcias, né, essas coisas, os pormenores, a gente pode ter a assessoria ou de um contador ou os próprios sites do governo, aquele www.gov.br, ele traz bastante informação ali, tem um conteúdo bacana para que a gente consiga entender qual o rumo que a gente pode tomar.
Acho que eu Paty, respondi tudo que você me perguntou. Para complementar só o que você está dizendo com relação até ao Simples Nacional, né? Porque assim, tem algumas atividades que você falou que até não se enquadrariam aí. É bom que se deixe claro que algumas atividades também não se enquadram na possibilidade de ser microempreendedor. Então, Sim, existe verdade. uma lista, né? Existe uma lista onde todos os Isso, serviços, comércios, enfim, o que isso. puder ser MEI, até no site do governo, como você mesma colocou, que você tem acesso fácil pela internet e ali você consegue verificar se a profissão que você quer, a atividade econômica que você quer desenvolver, pode ser enquadrada como MEI. Né? Então, é uma observação bem legal também. Por exemplo, o advogado não pode ser enquadrado como MEI. Exato. Um exemplo muito específico, mas que é fato, né? Isso me remeteu a uma situação que aconteceu comigo, num passado recente, digamos assim, a respeito do PIS. Eu vou mudar a ordem das perguntas aqui, se vocês me permitem, mas porque às vezes as pessoas não sabem o que é o PIS ou o que é o NIT, né? Então, às vezes as pessoas trabalham e simplesmente falam assim, não, eu sou informal, eu sou autônomo, né? Ok, mas não sabem desse registro, dessa informação. Então, às vezes, recolheu lá como facultativo no seu passado, aí depois fez uma MEI e recolhe agora, enfim. Então, antes de eu entrar nas perguntas diretas, Patrícia, se você puder explicar um pouquinho o que é essa questão do que é, como que eu descubro, por exemplo, se eu tenho PIS ou não? O que é PIS? O que é NIT? Então, vou tentar falar de um jeito bem simples. Bem simples, isso, tá? São números de cadastro, assim como a gente tem CPF, tem RG, são números de cadastro onde são vinculadas as nossas informações sociais. O que são as informações sociais? Onde eu trabalho, ou com que atividade eu trabalho. Então, por exemplo, é através desse número que a empresa faz o depósito do meu fundo de garantia, se eu for registrada. Se eu for uma microempreendedora ou mesmo uma empreendedora, seja pelo Simples ou qualquer outra atividade, é através desses números que são feitos os meus recolhimentos previdenciários. O que são os recolhimentos previdenciários? São aqueles valores que eu vou pagar para a minha aposentadoria futura. Ou para algum, né? Não só aposentadoria, mas para os benefícios sociais. Então, esses números, o NIT, o PIS, são números de identificação. Aqui, infelizmente, a gente tem muitos números, né? O número do título de eleitor é o RG, o CPF e o NIT. E o PIS. E o NIT e o PIS são também números de cadastro, mas eles estão relacionados às nossas informações sociais. Por exemplo, eu estou numa empresa, fui demitida. Fui demitida, estou recebendo o meu seguro-desemprego. Como é que o governo controla o meu seguro-desemprego? Através do meu PIS. Através do meu PIS, junto com o meu CPF, que ele sabe se eu estou recebendo seguro-desemprego ou não. Mas aí surge uma oportunidade, eu não vou ficar esperando terminar o meu seguro-desemprego para eu começar a vender aqui Jequiti. Vou vender Jequiti. Então eu vou montar uma lojinha de acessório de celular. Isso está bombando. Então, é que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, quando a gente abre uma loja, a gente já tem outros requisitos que a gente precisa cumprir, tá? Normalmente o microempreendedor, a gente tem que ir, seria, vamos dizer assim, o microempreendedor é o técnico da loja. Sim, mas se eu tô vendendo, já vira um certo comércio, então eu já tenho que tomar um cuidadinho, tá? Sim. Porque senão eu tenho que pagar outro tipo de imposto. Mas enfim, aí eu sou lá, resolvi que eu vou vender Jequiti ou que eu vou ser a técnica de celular. Aí fala, não, mas então peraí que eu já vou fazer meu MEI. Gente, se eu começar a fazer meu MEI, eu tô dizendo que eu tô trabalhando. Se eu estou dizendo para o governo que eu estou trabalhando, eu não tenho que receber seguro-desemprego. Meu seguro-desemprego vai ser cortado. Se eu resolver pagar aquele carnezinho laranja, se eu resolver, que é a GPS, que é a Guia da Previdência Social, estou recebendo seguro-desemprego, meu seguro-desemprego vai ser cortado. Porque eu estou dizendo para o governo que eu estou trabalhando. A partir do momento que eu faço uma inscrição no MEI, que eu sou sócia de uma empresa, que eu pago o meu carnezinho laranja, eu estou dizendo, estou trabalhando.
tá? Sim. Então a Não gente tem que devo tomar mais cuidado. receber esse benefício que é o seguro-desemprego, né? Exato. Então a gente tem que tomar um cuidado, não é para sair pagando qualquer coisa. Ah, mas eu não posso pagar lá como facultativo. Enfim, depende, tá? Como sempre no direito não é 100%, mas vamos dizer assim, 99% dos casos não paga. Primeiro você recebe seguro-desemprego, ou se resolveu que vai abrir o negócio antes de terminar suas parcelas de seguro-desemprego, saiba que seu seguro-desemprego vai ser cortado. Por quê? Porque você está dizendo... Porque você está dizendo que você está trabalhando, você está dizendo que abriu o seu negócio. Então, você vai receber. E sabe o que eu ouvi? Então, essa questão do PIS, eu fiz essa pergunta porque eu ouvi assim, nossa, mas eu nunca trabalhei, eu nunca tive carteira assinada. Eu nunca tive carteira assinada, então eu não tenho PIS. Eu não sei qual é o número do meu PIS. Como é que eu vou saber o que é PIS? Porque Entendeu? o PIS, quem faz a inscrição do PIS é o empregador. Porque é através dele que é feito o depósito do seu fundo de garantia. Então não tem como eu chegar lá e pedir inscrição no PIS. Agora, se eu, desde muito jovem, enfim, comecei a trabalhar já como microempreendedora, então eu já vou ter a inscrição. Se for como microempreendedor individual, se for pelo MEI, aí eu já vou fazer o pagamento do INSS através da guia DAS lá, que é a guia do MEI. Agora, se eu falo, não, eu não quero abrir uma MEI, por enquanto, não vou, mas eu quero pagar meu carnezinho laranja lá, como é que eu faço? Aí você vai fazer a inscrição como contribuinte individual. Essa inscrição como contribuinte individual as pessoas conseguem fazer através do aplicativo chamado Meu INSS. Isso. Através do meu INSS eu consigo fazer esse cadastro, então eu vou dizer lá meus dados pessoais, qual a profissão que eu vou exercer, enfim, e aí eu vou ter esse número para poder fazer os recolhimentos. Pergunta que não quer calar. Complementando o que você está falando, Paty, vamos dizer que eu não queira ser empreendedora, não queira abrir MEI, não queira fazer nada, eu sou uma dona de casa, tá? Ou seja, eu não tenho profissão declarada, né? Porque eu trabalho muito mais do que muita gente aí como dona de casa, mas eu quero pagar, sim, meu INSS. Como que eu faço? Existe essa possibilidade também? Como que eu faço essa inscrição? É através do meu INSS também? É através do meu INSS e existe lá a possibilidade de você contribuir como dona de casa. Existe essa possibilidade. Então, você vai contribuir como dona de casa e lá tem certinho um número que você vai utilizar, que é o seu identificador de trabalho, de contribuinte, e também qual é o número que você vai utilizar, o código de recolhimento, para dizer que eu sou dona de casa. Ótimo. Paty, tem uma pessoa, Loli Consalvo. Ah, eu vi, Loli linda. Eu achei super interessante a pergunta dela, até porque eu me identifico pra caramba com essa questão de pesquisa. Ela quer saber se os bolsistas, então, de fomento de pesquisa, que recebem bolsas, né, que recebem esses órgãos financiadores, né? CNPq, FAPESP, enfim. Se possui número de PIS. Em regra, não, porque eles são bolsistas. Então, o que eles recebem não é salário. O que eles recebem é uma ajuda de custo, né? Então, aqui a gente tem uma diferenciação. Por quê? Para eu poder ter o número do PIS, para eu poder ter o número do NIT, significa que eu estou recebendo salário, ou que eu estou trabalhando e tendo uma remuneração. Em relação ao meu trabalho. O bolsista, não estou dizendo que ele não trabalha, gente. Não se ofenda, Carol, não se ofenda, Loli. Mas assim, na verdade eu estou recebendo o quê? Um incentivo no sentido de uma ajuda de custo. Então não é salário. Então se não é salário, não existe contribuição. A tipificação é diferente, né? Isso. Nada impede... desculpa, Pri, só para complementar. Nada impede, trabalha muito, né, cara? Trabalha mesmo, imagina. Mas assim, nada impede que eu faça essa inscrição lá pelo aplicativo do meu INSS, e também existe um código lá, que é o código de recolhimento do estudante. Perfeito. Então, por exemplo, eu quero recolher como estudante. Posso recolher como estudante, né? Porque não pode ter registro em carteira concomitante. Não pode. Mas é que aí é uma exigência da bolsa, né? Mas assim, não é a lei, é que a questão de bolsista é diferente. É diferente. Por conta da e aí cada caso que se exige.
Isso. A dica que eu daria, Paty, se você, vê se você concorda comigo, é se você quer usufruir de um possível benefício previdenciário, faça essa inscrição e recolha como estudante. É a mesma situação do estagiário, vamos dizer assim, ou não? Sim, Parecido, porque ele também é um bolsista, muito parecido, muito próximo. À situação do estagiário, né? Se você tem essa intenção de se beneficiar. Agora, inclusive, vou alterar as perguntas de novo em função de uma discussão que nós já tivemos essa semana, inclusive com clientes, em relação à questão do estágio, né? Muitas pessoas têm dúvida se o estágio conta para efeito de aposentadoria, né? De repente você faz faculdade de 5 anos, no nosso caso, por exemplo, e durante os 5 anos que você fez faculdade, você fazia estágio, né? E tinha uma remuneração que é o auxílio, era uma bolsa, mas você nunca foi empregado. Explica um pouquinho isso, Paty, por favor, que deve ter bastante gente interessada. Então, a gente tem uma diferença aí na legislação no decorrer dos anos, tá? Então, sim, depende de cada caso, tá? Então, o que eu tô falando aqui não é engessado, tá? Mas hoje isso não conta. Por que que não conta? Porque eu não tenho contribuição. A gente tem, inclusive, uma diferença, assim, antigamente a gente tinha aposentadoria quê? Por tempo de serviço, hoje a gente tem aposentadoria por tempo de contribuição. Qual que é a diferença? Porque antes bastava, entre aspas, eu trabalhar, né? Mas hoje não, eu tenho que contribuir. Para eu poder estar albergada, para eu poder conseguir algum benefício, eu tenho que contribuir. Se eu não estou contribuindo como estagiária, eu não vou ter essa retribuição. A gente tem só que falar até algum... Por que que eu disse, né, que tudo... no direito tudo depende, tudo né? Depende. Mas, porque, por exemplo, existe, eu não sei se isso existe ainda, tá? Eu realmente confesso que eu não sei como está hoje, mas quando eu era jovem, alguns... E era uma coisa que normalmente... Ela é uma... Não, mas tipo, quando eu tinha 14 anos, 15 anos, tinham alguns meninos da sala que eles faziam o Senai. Eram uns cursos técnicos. Sim. Que eles estudavam, né, normal, colégio normal com a gente, mas eles faziam esse curso técnico, e eles tinham eu não lembro bem, mas acho que era um primeiro ano, era só como se fosse um estágio, e do segundo ano em diante eles tinham parte que era como se fosse um contrato de trabalho mesmo, anotado em carteira, e parte do horário de trabalho era como se fosse um aprendiz. Isso, horário teórico e horário prático. Isso. Então, existem esses casos específicos. Por exemplo, nessa situação, eu não sei se hoje o Senai ainda tem esse tipo de curso, de verdade eu não sei, eu sei que na época tinha, por isso que eu brinquei, né, coisa de 20 e tantos anos atrás. Então, para esses garotos, sim, existia essa... Porque eles efetivamente trabalhavam. No sentido de que eles trabalhavam iguais porque parte do curso, eles trabalhavam igual aquelas outras pessoas na linha de produção. Então, se eu estava fazendo curso de soldador, eu era soldadora mesmo, né? É diferente do bolsista, é diferente do estagiário. Por quê? O estagiário, ele sempre está sob uma supervisão. Então, ele tem uma questão acadêmica. Já lá, o que estava fazendo o curso de soldador, ele não tinha essa questão acadêmica. Então, existe só essa diferencinha, tá? Então, existem sim situações hoje que a gente consegue ainda o reconhecimento de um tempo de contribuição, mas por quê? A pessoa efetivamente, tanto que eles ganhavam, acho que era até por hora, se eu não me engano, né? Porque era muito comum o trabalho de produção por hora em piso de fábrica na época, né? Então, eles ganhavam mesmo uma remuneração e existia uma contribuição sobre aquilo. Então, aí sim. Né? Só para fechar, por exemplo, né, é uma live feminina, mas vamos falar disso também. Por exemplo, o tempo que os homens prestaram exército, esse tempo de exército também serve como tempo de contribuição, serve para aposentadoria. Mas ele tem serviço, ele não teve uma contribuição. Mas isso é algo específico. Isso, uma legislação à parte. Isso, uma legislação à parte. A Michelle está avisando aqui que ainda existe. Que bom! Que ainda existe no Senai esse tipo de curso. Que legal. Então, bacana. Obrigada, Michelle, por avisar. E foi dado característica, amparado pela questão do jovem aprendiz, né? Porque a lei tem duas faixas etárias. Exato. E é o sistema S que é obrigado a dar a formação. Né? Então, ela dá a formação e também garante a contratação na indústria, a contratação no comércio.
a contratação. Tem uma. E assim, eles têm contribuição, porque eles trabalham efetivamente. Há um tempo atrás eu fui no Amor aos Pedaços, pedi um doce e eu fui atendida por uma jovem aprendiz. Aprendi. Sim, a gente vê bastante no banco também, acho que Bradesco, também. Se não me engano, eles andam com colete, jovem aprendiz, posso ajudar, enfim. Né? Isso mesmo. Fernanda, só para te alertar do tempo, só lembrando que as nossas principais questões do empreendedorismo aí, da MEI, para a gente falar com a Paty, que eu estou interessada nessas daí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar as próximas perguntas bem pontuais. Vou separar trabalhista de previdenciário, né? Então, assim, eu queria saber, Paty, que você explicasse um pouquinho se as empreendedoras, né, elas têm direito ao FGTS, a 13º salário, se elas podem ter férias, por exemplo, tá? Aí depois eu faço as perguntas relacionadas à questão dos benefícios previdenciários. Tá, então utilizando até o que você no início da live falou, né, o guarda-chuva, né, da proteção social, do direito dos trabalhadores, então que é a férias remunerada, né, que é a 13º, que é fundo de garantia, isso a gente só tem se a gente for registrada em carteira. Ou seja, se uma empresa nos contrata como funcionários, como trabalhadores, como empregados, senão a gente... Com registro em carteira. Com registro em carteira. Senão nós não estamos albergadas aí nesse guarda-chuva, né? Então, se eu sou uma empreendedora individual, ou seja, se eu faço meu cadastro como MEI e tudo, eu não vou ter fundo de garantia, não vou ter 13º, férias posso ter, mas não remuneradas, ou seja... Eu posso conta em risco. Por sua conta em risco, né? Se eu trabalho, ou pela conta em risco da sócia. Conheço alguém que faz isso. Só não vai dizer quem, né? A próxima pergunta, Fê, pra gente fazer um jogo rápido. Senão o pessoal desiste de assistir a gente. Pra poder terminar, e agora, em relação aos benefícios previdenciários? Então, assim, a grande intenção o grande lance é você se formalizar. Agora eu vou me formalizar para quê? Que direito que eu tenho para eu me formalizar? Vamos lá, o que são os direitos sociais, né? A gente fica, o que é direito social, né? Isso é amplo, tudo que eu falei aqui também é direito social, tá, gente? Mas é direito social dos funcionários registrados. Os funcionários os microempreendedores, ou seja, as pessoas que trabalham por conta, profissionais liberais, enfim. A gente tem algumas proteções, mas desde que a gente esteja na formalidade, ou seja, que a gente faça recolhimentos. Que proteções são essas? Direito à licença maternidade, auxílio doença, licença maternidade, salário maternidade, né? Salário, licença quando é funcionário, salário, salário maternidade, que é quando eu sou empreendedora, mas eu sou gestante, vou me afastar, vou receber esse salário maternidade? Sim, o INSS vai me pagar desde que eu esteja contribuindo para o INSS, tá? Existem algumas regrinhas. O auxílio doença, antigo auxílio doença, aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária ou permanente. Eu também tenho direito? Tenho, mas igualmente, desde que eu esteja recolhendo, e tem algumas regrinhas de tempo, tá? Então, assim, não adianta eu começar a pagar depois que eu já fiquei doente. Isso é complicado, tá, gente? Não é muito simples, tá? Não vou dizer que é impossível, mas fica mais difícil, tá bom? Vou ter não faz sentido, né? Não faz sentido. Vou ter direito à aposentadoria? Sim. E aí, no caso da MEI, a gente tem que abrir um parênteses. Por quê? Isso. Na MEI, eu vou ter direito à aposentadoria por idade, não por tempo de contribuição. O que é aposentadoria por idade? No caso das mulheres, a gente está ainda passando aí por uma fase de transição, mas a gente está falando para aquelas que ainda vão se aposentar daqui a alguns anos, né? Ou seja, 62 anos de idade, tá? Então, eu preciso ter 62 anos de idade para eu poder me aposentar.
Ah, Patrícia, mas aí eu tava como MEI, minha empresa super cresceu, agora eu tô pelo Simples. E aquilo que eu paguei como MEI, eu perco? Não, você não perde, mas você vai ter que fazer um complemento para que isso seja utilizado na sua aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, eu vou ter que pagar lá a diferença. Então, se eu paguei, eu tinha que ter, se uma pessoa que está no Simples, por exemplo, ela vai pagar R$ 100 de contribuição previdenciária e você pagou 30, você vai ter que pagar depois a diferença de R$ 70 para poder ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas é o que a gente estava falando lá, todo início é difícil, então se você é uma microempreendedora e decide se formalizar, pague. Ah, poxa, mas eu não tenho direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Calma, não neste momento, mas às vezes a pessoa ainda está longe da aposentadoria, mas você vai ter outros benefícios, que é os que eu estava falando. Os benefícios por incapacidade, o salário maternidade, auxílio reclusão. Então, lógico, a gente quer que ninguém cometa crime, mas eventualmente, se você for preso, os seus filhos vão ter o direito. E também... Ou cônjuges, né? Ou cônjuges, isso, desculpa, ou cônjuge. E a pensão por morte, que também é um benefício dado aí para os dependentes, tá? Pensão por morte, marido ou filhos, né? Ou filhos, né? Depende da pessoa. Eu e o dedinho. Tri. Diga, Tri. Quando você fala que na MEI, né, o contribuinte pode se aposentar por idade, na verdade ele só se aposentaria por idade, qual que seria o salário? Tem uma alternância de valor ou é o mínimo do mínimo? Então, como MEI, o seu recolhimento é pelo mínimo. Né? Então, como MEI, o seu recolhimento é pelo mínimo. Acontece que, quando eu vou me aposentar, eu não pego o último salário e me aposento pelo último salário. Hoje a aposentadoria é feito um cálculo com base desde julho de 94, que foi quando entrou o Plano Real, até agora. Então vamos supor que desde julho de 94 até 2014, só para ficar fácil a conta, 20 anos, eu trabalhei numa empresa, então eu contribuía super bem lá. Lá eu ganhava bem, tal, tava bacana, tava bonito. Se eu me aposentasse com aquele dinheiro, mas não era ainda suficiente, eu trabalhei lá 20 anos, enfim. Fiquei todo esse tempo. Deixa eu só ligar aqui o ventilador, tá calor. Fiquei todo esse tempo sem contribuir, agora comecei a contribuir como MEI. E agora, porque eu tive filhos, enfim, isso é muito comum na vida da mulher, né? Tive filhos, aí fiquei sem trabalhar, agora eu voltei e vou começar a recolher como MEI. O que vai acontecer? Na hora que eu for me aposentar, vai fazer uma média de tudo isso. Então, não significa que eu vou me aposentar com salário mínimo. Agora, eu sou uma jovem que nunca trabalhei, já comecei a contribuir como MEI. Se eu contribuir como MEI a minha vida inteira, sim, eu vou me aposentar com salário mínimo. Exceto se vir aí no futuro alguma outra lei que mude. Mas essa é o panorama que a gente tem atual. Por outro lado, vamos lá, por outro lado, uma pessoa mais madura, que já teve os filhos, que os filhos já cresceram, enfim, vai trabalhar. Volta a trabalhar, mas como autônoma, enfim, faz a sua MEI e continua e faz os seus recolhimentos. Eu queria que você mencionasse um pouquinho assim, não basta ter os 62 anos, né? Não basta eu com 58 anos começar a recolher. Eu quero recolher, eu já fiz 62, eu vou conseguir me aposentar, entendeu? Não, é necessário ter pelo menos 180 contribuições, tá? A gente utilizava muito o termo 15 anos, né? Mas assim, com a reforma da Previdência, isso mudou para 180 contribuições. Parece uma mudança pequena, mas na verdade não é, tá? Porque a contribuição... às vezes 15 anos dá 170 e poucas contribuições, dependendo. Então, são 180 contribuições. A gente tem visto muito caso assim, né? Das pessoas que trabalharam 29 anos e 5 meses e falam assim, não, eu já tenho 30 anos de contribuição, então assim, tomar cuidado com isso, é verdade. Obrigada. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não, eu não levantei o dedinho.
pessoal que está ouvindo, senão a gente já vai encaminhar para o encerramento, porque eu estou super satisfeita. Isso aí. A gente já, a Patrícia, a gente enrolou, digamos assim, mas ela respondeu tudo. Já respondeu tudo. No finalzinho a gente dá aquela acelerada, né? E vamos que vamos. Mas ficou claro, né? Eu acho que ficou claro a importância de você se formalizar. Para você ter os benefícios, né, os direitos sociais previdenciários, em que pese você não tem os direitos sociais trabalhistas, né? E aí é uma escolha de cada um mesmo, né? Porque essa questão do empreendedorismo, ela está na veia das pessoas, né? E muitas vezes a gente procura em momentos de crise, a gente discutiu isso na segunda-feira, em momentos de crise, que a gente procura, né, alternativas para a gente tentar sair da crise e gerar alguma renda. Né? Então, é um passo para o empreendedorismo e é um passo para a formalização, porque às vezes você faz realmente uma coisa que você se identifica demais e tem uma visão de gestão que você amplia. Você pode até começar informal, você pode até virar MEI, e da MEI você não conseguir perder o enquadramento de MEI porque você aumentou seu faturamento. Né? Então, E aí, eu até venho te pedir uma licença aí para um gancho, imagina, né? Que, como a gente estava falando, né, que a ideia era justamente sobre as mulheres, até por causa do mês da mulher, enfim, né? Eu acho que a mulher tem muito essa garra, né, de, poxa, eu preciso dar um jeito nisso daqui. Então não importa se eu vou vender Jequiti, Avon, fazer unha, fazer faxina, mas importante é o quê? Cuidar dos meus gurizinhos aqui, cuidar das criancinhas e a vida tocar. E justamente essa força da mulher é importante, né? Eu acho que até mesmo uma coisa que já vem, né, da nossa ancestralidade, né? A mulher, ela tem muito isso de cuidar dos seus, tal, e vamos que vamos. A mulher meio que nunca pode muito escolher, né? Tipo, a gente tem dupla jornada, tem que fazer as coisas. É diferente, por exemplo, o homem, eu sou isso, então eu sou isso. Então eu vou trabalhar nisso e tal. É lógico que tudo tem exceções, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é regra, não é que não. Mas é que é normal, né, a mulher ter essa dupla, tripla jornada. Então, poxa, eu cuido de casa, eu trabalho como enfermeira, eu vendo Jequiti e de final de semana eu faço depilação. Então, tipo, o importante é o negócio tocar. Então, isso é bacana, né? Só que o que acontece? Aí depois chega uma hora, poxa, eu vou me aposentar. Nossa, antes eu ganhava muito mais, né? E agora, quando eu tô trabalhando, parei de trabalhar, então minha renda caiu. Então também é importante um olhar para si. Quando a gente fala que você fazer, de repente, se formalizar, também é um olhar para si e também para os seus. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com você, você vai deixar uma pensão por morte para os seus filhos, para o seu cônjuge. Se você ficar doente, você vai ter ali um amparo. Não é o melhor dos mundos, não é um benefício que vai pagar todas as contas da casa e vai me deixar a vida de aposentado da propaganda, né? Porque nas propagandas a vida de aposentado é só viajar. É só viajar. Exatamente. Só curtir os netos. Só curtir os netos, viajar, tudo mais. A vida não é necessariamente nesses moldes, mas assim, é importante a gente olhar para si também, olhar e falar, poxa, preciso também cuidar de mim. Se a gente esperar sobrar dinheiro para, por exemplo, fazer um recolhimento previdenciário ou qualquer coisa, nunca vai sobrar, amiga. Nunca. Por quê? Sempre vai ter mais alguma coisa, sempre o sapato do filho vai estar apertado, eu quero comprar um novo, enfim. Então, é importante também esse olhar para si e para os seus. Já também aproveitar e já me despedir, porque se eu falo demais. Muito obrigada a todos. Obrigada a vocês, meninas, que aí ficaram mandando mensagens. A Lólia, a Sara, a Michele, a Gabi. Obrigada, meus amores. E, para finalizar, então, eu queria dizer um texto da Bíblia. Eu sempre gosto muito da sabedoria, independentemente de religião, mas a sabedoria que vem era maravilhosa. E Paulo escreveu em Romanos 12, 21, que não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, às vezes, a gente hoje está passando dias muito difíceis. E, assim, é muito bacana quando a gente vê histórias, por exemplo, de pessoas que foram justamente pensando em fazer o bem, elas começaram a empreender
e elas tiveram frutos maravilhosos. E eu acho que isso é muito bacana, porque isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a advogar, a minha intenção, que eu parti para direitos sociais, não era necessariamente, não, eu quero ganhar dinheiro. Você ganhar dinheiro é criminal, é para tributário, é para outra coisa, né? Não, que graças a Deus não posso reclamar, minhas contas, né, a gente paga as contas, a questão não é essa, mas o que eu quero dizer assim, é muito gostoso você focar em fazer o bem, porque é muito bom quando você vê aquela pessoa que não tinha acesso a um benefício previdenciário, que ela estava no estado de miserabilidade, ela consegue ter acesso a esse benefício, ela consegue, poxa, agora eu consigo ir no mercado, fazer uma compra, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, então é uma dignidade, a dignidade que a nossa própria Constituição preconiza, né? A dignidade da pessoa humana. É muito bom quando a gente consegue viabilizar que a pessoa tenha isso. Então hoje a gente passa num mundo de transformação, então nada melhor do que a gente tentar vencer o mal com o bem. Obrigada a vocês, fiquem com Deus, um beijo, meninas, obrigada pelo convite, amei estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Paty, gratidão sempre, Gratidão imensa, viu? Porque acho que já está o suficiente esse término com essa frase, com essa fala sua. Muito obrigada e, pessoal, esperem a gente aí sábado, segunda-feira, mais lives para encerrar o mês da mulher. Beijo a todos. Sigamos. Beijo, meus amores. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Meninas. Sucesso. Para nós.